Graça e paz. Hoje, pela graça de Deus, vamos meditar em um texto lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então vamos ouvir a leitura de João 14, versículo de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Este capítulo 14 do Evangelho de João consiste de uma parte da conversa prolongada de Jesus com os seus discípulos na noite em que ele foi traído. E essa conversa tem início no capítulo 13, a partir do versículo 1, e vai até o capítulo 18, versículo 1. Foi uma noite tremenda para Jesus e para os seus discípulos. Noite de intimidade e de grandes revelações, mas também foi uma noite de muita tensão. Jesus está no cenáculo, à mesa, e certa altura da conversa, Judas, o traidor, já tinha saído da sala, e Jesus orienta os seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Que o coração de vocês não fique angustiado, agitado com as coisas preocupantes deste mundo. Como o vento forte turba a calma do lago, assim os temporais deste mundo agitam os corações das pessoas. Jesus não quer isso para os seus, para nós. Ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Isto não é uma opção, é um imperativo. Creiam em Deus e também em mim. Essa expressão em mim, é chave no nosso relacionamento com Cristo. Não existe vida cristã verdadeira sem esse em mim. Preste atenção, em mim. É muito importante entender isso, em mim. João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim, em mim, em mim. Nós temos que estar dentro dele, nele,
porque Jesus diz em mim. João capítulo 16, versículos 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Quando então ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado. E ele diz, do pecado, porque a humanidade, o mundo, não crê em mim. Em mim. O Espírito Santo convence do pecado, que é a sua natureza, do pecado, e não dos seus pecados. O Espírito Santo atua no sentido de levar o pecador para esse crer em mim. O convencimento do Espírito Santo, o convencimento do pecado, está relacionado com o não crer em mim. Então, a questão básica é esse em mim. O esforço do Espírito Santo, é para que o pecador creia em Jesus Cristo, ou seja, para dentro dele. Crer em Jesus Cristo significa crer para dentro dele. É crer que está nele e com ele morreu para o pecado, para resolver essa difícil questão do pecado. A atuação do Espírito junto ao pecador é para levá-lo a crer a sua crucificação com Cristo. João 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Em mim significa para dentro dele. De acordo com o texto original, na leitura que foi feita, Jesus disse: aquele que crê para dentro de mim tem a vida eterna. E é acerca disso que o Espírito nos convence. João capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Cristo no Pai, nós em Cristo, e Cristo em nós. União perfeita, que ninguém pode desmanchar. É preciso morrer e ressuscitar para poder participar do Evangelho. E esta é a única alternativa para a vida nova. Mas tem uma coisa importante, preste bem atenção. É Deus mesmo, com a sua graça, que me
fez morrer, me fez ressuscitar juntamente com Cristo, e é Deus mesmo, com a sua graça, que me convence disso. Até a cruz é Cristo ao nosso lado. Na cruz é nós em Cristo. Mas a partir da ressurreição, da nossa ressurreição, juntamente com Cristo, é Cristo em nós. Depois, vamos estar na companhia dele no estado eterno. Mas agora, é Deus vivendo em nós. Deus vivendo em nós? Sim, porque Cristo é o próprio Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é Cristo ao nosso lado, torcendo por nós, nos auxiliando. Não somos vizinhos de Cristo, mas o seu domicílio. Ele mora em nós. Somos o porta-joias que contém a joia do céu, Cristo. Somos o estojo de barro que contém o tesouro da vida de Cristo. Cristo vivendo em nós é uma posição segura que nos garante que jamais vamos desgarrar dele. Você pega um copo de café e coloca ao lado de um copo de leite. Então você cria uma situação em que um fica ao lado do outro. Mas se você misturar café no leite e o leite no café, aí um está no outro e não ao lado do outro. É possível separar o café do leite através de um processo de filtração, mas não é possível separar quem foi colocado em Cristo e Cristo colocado nele, porque agora temos uma outra situação. Temos a identificação. E a palavra diz, Paulo falou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está, preste atenção, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estou em Cristo e Cristo em mim, temos um relacionamento inseparável e muito rico. Eu não ando ao lado de Cristo, nem Cristo vive ao meu lado.
Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ele está em mim. Não é imitação, é identificação. Então, temos 4 revelações que temos que conhecer. Cristo conosco. Ele está ao lado, está no meio, está aí. Cristo conosco. Nós em Cristo na cruz. Cristo em nós a partir da ressurreição. Depois, lá na frente, nós também vamos estar na companhia de Cristo no estado eterno. Cristo em vós é uma posição segura. Ele está dentro. Cristo em nós não dá para ter separação. A união nossa com Cristo é o cerne do Evangelho. Nessa união, eu sou recipiente da vida de Cristo. Voltando para João 14, você pode ler o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não é uma morada terrena que ele fala. São as moradas eternas. No novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, há muitas moradas. E é para lá que vamos. É para lá. É lá que vamos morar. Tem uma morada lá. É o seguinte. Essa morada aqui na casa do Pai, não é que você tenha uma casa numerada com o seu endereço para você quando você chegar lá. Não. Apenas significa ir morar lá, ir habitar lá. E foi na cruz do Calvário que ele preparou uma salvação para nós e também a garantia da eternidade com Deus nas moradas do Pai. Então, essa casa do Pai é para onde nós vamos ser levados. Mas, tem um mas. Observe bem. Observe que Jesus falou de 2 tipos de morada. As da casa do Pai e a morada que somos nós desde já. João 14, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que morada é essa? Que morada é essa? Você não entendeu? É você. E quem mora? Quem mora é o Pai. Quem mora aí é o Filho.
Quem mora aí é o Espírito Santo. Que coisa boa. As moradas da casa do Pai são aquelas para as quais Jesus nos levará quando Ele vier nos buscar. Mas já somos a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: e viremos para Ele e faremos nele morada. Foi Jesus que falou. Por isso eu creio. Jesus nos dá a certeza daquilo que está dizendo. Se não fosse assim, eu não teria falado para vocês. Se não for verdade, eu não teria falado nada. Você irá morar lá, nas moradas do Pai, se você agora, neste mundo, for a morada de Jesus Cristo, a morada de Deus, aqui e agora. Para você morar no céu, nas moradas do Pai, Cristo tem que morar em você agora. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde o Senhor Jesus foi preparar lugar para nós? Onde foi? Na cruz. Na cruz. Ou você acha que ele foi para o céu construir casas? Ele sabe construir. Ele era profissional nisso. Mas não é essa casa que ele foi construir, preparar. Aqui diz: e quando eu for vos preparar lugar. Para mim, ele foi preparar na cruz. Ele foi para a cruz e morreu. Depois ele foi ressuscitado. E depois assunto aos céus. E de lá ele voltará para nos buscar. O trajeto de Jesus é cruz, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação. E aí ele volta. Porque ele prometeu: voltarei. Esse eu vou preparar lugar não se trata de mobiliar o céu. Casa, sala, um quarto para você, mas trata-se da sua morte na cruz. Irmãos, é lá na cruz do Calvário que ele proveu tudo para você. Tudo para nós, até as moradas do Pai. Jesus disse: eu vou receber para mim mesmo vocês. Jesus falou: eu vou receber para mim mesmo vocês. Isso para mim soa como o arrebatamento da igreja. Alguns estudiosos creem que se trata do arrebatamento. Eu creio que se trata do arrebatamento. Ele promete aqui
mas ele não prometeu para o mundo. Lembre-se que Judas, o traidor, não estava mais na sala para ouvir essas palavras. Todos os que estavam na sala foram salvos. Portanto, vejo nisso a igreja de Cristo. Nessa vinda, o Senhor vai se manifestar nas nuvens e nós seremos levados para o encontro com Ele. E depois Ele volta novamente com os que Ele arrebatou, e nessa ocasião Ele vem para a terra estabelecer o seu reino aqui na terra. É disso que fala Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Deixa eu ler aqui. Como é que diz aqui? Apocalipse 1:7. Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. É disso que se trata Apocalipse 1:7. O livro do Apocalipse é interpretado de 4 maneiras diferentes: não literal ou alegórica. Essa corrente de pensamento considera o livro do Apocalipse como uma grande alegoria, figura, tudo figurado. Preterista é uma outra corrente. Irmão José Rabelo, preterista significa do passado. Essa abordagem sustenta que o Apocalipse é um registro dos enfrentamentos da igreja primitiva com o judaísmo e com o paganismo. Essa corrente se divide em preterista total e parcial. Histórica. Essa corrente histórica considera o livro do Apocalipse como uma representação simbólica da história da igreja, culminando no segundo evento, do Senhor. E tem a maneira futurista de olhar para o livro do Apocalipse. Essa maneira considera o Apocalipse do capítulo 4 em diante como algo futurista que ainda vai acontecer. Apocalipse 1:19, ali o Senhor Jesus instrui João sobre as coisas que viste, passado. Capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que são, presente. Capítulo 2 e 3, as igrejas. As coisas que hão de acontecer depois destas, futuro. A partir do capítulo 4 em diante. Então, do capítulo 4 em diante do Apocalipse,
temos o mundo pós-arrebatamento. Há muitos filmes sobre o mundo pós-apocalíptico. Mas o mundo pós-apocalíptico é o milênio, mas sem luta pela sobrevivência. Será algo jamais visto na Terra do ponto de vista bom. O que existe, ou o que existirá mesmo, é o mundo pós-arrebatamento, a grande tribulação. E Jesus falou dela, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus capítulo 24, versículo 21. Foi Jesus que falou, pode crer. A palavra grande tem origem no grego megas, megali e mega, que significa grande, grande. Jesus diz que haverá uma grande tribulação, uma pressão, uma compressão, uma provação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Uma angústia como nunca antes visto na terra. Este período terrível é a certeza do final dos tempos. Isto é também confirmado pelos profetas, entre eles o profeta Daniel e também o profeta Jeremias. Ele se referiu à grande tribulação, dizendo: aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, todavia há de ser livre dela. Jeremias 30, versículo 7. A expressão angústia de Jacó se refere à nação de Israel, a qual vai experimentar perseguição e desastres naturais como nunca vistos antes. Mas há uma esperança para nós. Apocalipse 3:10 diz: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Críticos da interpretação literal da profecia têm questionado a legitimidade da grande tribulação vindoura. Mas o fato é que a palavra de Deus afirma que haverá um período conhecido como grande tribulação. Acontecimentos como a pandemia, coronavírus, que tomou conta do mundo a partir do final do ano de 2019 e ainda faz suas vítimas, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a luta pela sobrevivência de Israel e as ameaças sérias que envolvem o Oriente Médio e por desdobramento o mundo, tem levado
muitos cristãos a enxergar nisso o início da grande tribulação. Mas será que estamos no início deste tempo de desolação e desespero? Estamos na grande tribulação? Estamos vivendo o Apocalipse? Será que tudo isto é um castigo de Deus? A resposta, pelo menos a minha, a resposta da palavra, porque podemos ver nela, é não. Não estamos vivendo a grande tribulação. Porém, isto não quer dizer que Deus não esteja preparando o mundo para esse período futuro. Na verdade, Deus está. Portanto, mesmo que a profecia não esteja sendo cumprida agora, isto não quer dizer que não podemos identificar tendências gerais na atual preparação para a tribulação vindoura. Principalmente porque ela acontecerá logo depois do arrebatamento dos salvos. Podemos chamar este momento atual de montagem de palco, de cenário. Deus está preparando o mundo para o cumprimento certo da profecia no futuro. Assim como a história foi preparada para a primeira vinda de Cristo, ela está sendo preparada para os eventos que levam à sua segunda vinda. Deus já está preparando o mundo, montando o cenário no qual o grande drama da tribulação se desdobrará. Assim, esse período futuro lança sombra na nossa época e uma expectativa, de tal forma que os eventos atuais oferecem sinais discerníveis dos tempos da grande tribulação. Eu penso que nós não estamos debaixo do julgamento de Deus, como será no Apocalipse. A palavra de Deus nos oferece bases para crer que a grande tribulação do tempo do fim começará com uma aliança de paz, um pacto de paz negociada pelo líder mundial, o anticristo, quem envolverá Israel, os palestinos e o resto do mundo. Bem, esse momento pode não estar longe. Desde os ataques de 7 de outubro de 2023 a Israel, coordenados e conduzidos pelo grupo militante extremista islâmico Hamas, na faixa de Gaza, as áreas fronteiriças do sul de Israel, que Israel não tem mais sossego, não tem mais descanso. Então, um acordo de paz dessa magnitude será aceito de boa vontade. Pensa, Israel não descansa, ele não pode descansar. Israel não relaxa. Israel tem que vigiar 24 horas por dia, por semana, por meses. Tem que vigiar de todos os lados. Ele vive uma tensão, não relaxa mais, não descansa mais. Porque senão é atacado,
Eles estão exaustos. Então, um acordo de paz dessa magnitude, que ofereça segurança e condições para trabalhar sossegado, para dormir tranquilamente, Israel irá assinar. Irá assinar. Mas essa assinatura deste acordo será uma traição deles em relação ao Deus Jeová, Javé, Yavé, ou Adonai, o Senhor, nome que eles leem reverentemente. Na metade do período de 7 anos, esse acordo é um acordo previsto de 7 anos. Somos informados de que este homem vil vai quebrar o pacto que fez, interrompendo a falsa paz, e se revelará em toda a sua crueldade, ferocidade. E é nesse ponto que ele vai exigir adoração do mundo todo e estabelecerá a sua marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E essa marca tem a ver com o nome do anticristo. E você pode conferir depois em Apocalipse 13, versículos 16 a 18. Daí em diante, ele vai governar por 42 meses, o que são 3 anos e meio, equivalente à última metade da grande tribulação. Apocalipse 13, versículo 5. Mas o seu governo de terror terminará em Apocalipse capítulo 19, quando do retorno do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, a igreja dele, que tinha sido arrebatada antes do início da grande tribulação, estará com o Senhor. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e 16. Esta é a abordagem futurista. É a minha preferência. Eu vou com ela. Mas não discuto o assunto com ninguém. Não discuto. Esse assunto do seu retorno aqui em João 14 é comentado por Jesus na véspera da sua morte, na sua última noite com os seus discípulos. Portanto, foi assunto de despedida. E na sua despedida, ele prometeu: voltarei. Que notícia maravilhosa! Nenhum grande líder religioso prometeu voltar como Jesus prometeu, e mesmo que prometesse, não poderia cumprir, porque nenhum deles ressuscitou. Que Jesus voltará é um fato. A Escritura nos dá essa certeza. Depois de milênios, essa promessa maravilhosa e ainda não cumprida permanece. Os eventos indicam que a vinda do Senhor está próxima. Alguns eventos já são fatos históricos contemporâneos e outros estão em andamento. Depois de 1900 anos, Israel está de volta na terra prometida. Está lá já há 75 anos da criação do Estado de Israel.
Pela primeira vez, a humanidade tem armas capazes de destruir o mundo várias vezes. Estados Unidos, Rússia, China, França e Grã-Bretanha são potências atômicas. E outros 4 estados têm armas atômicas: Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Pela primeira vez, testemunhamos guerras mundiais. 1914 a 1918, 1939 a 1945. Em toda a história, tivemos 2 guerras mundiais no mundo. Mudanças geopolíticas. Velha ordem mundial, nova ordem mundial. Já se fala na novíssima ordem mundial. Pela primeira vez, o mundo inteiro está interessado em Israel, e Jerusalém se tornou a cidade número 1 do mundo. Liga a televisão, todo mundo contra Israel. Em nossos dias, isso está bem nítido, bem nítido. Pela primeira vez, existe um anseio e uma inquietação mundial por uma autoridade mundial, um governo mundial. Os líderes mundiais já falam abertamente em uma cúpula do futuro, em um pacto do futuro. Pela primeira vez, há um projeto de instituir uma moeda única, uma economia única também, unificada, uma religião mundial e uma força militar única. E aí eu fico pensando, quem vai ser o comandante desse colosso militar? Já pensou? Há um sistema já de moeda única mundial funcionando no mundo. Os cartões de créditos são aceitos mundialmente. Pela primeira vez, existe uma tecnologia suficiente para controlar cada pessoa 24 horas por dia em qualquer lugar do mundo. É assustador o que já temos em termos de tecnologia e inteligência artificial. Nós estamos a um passo do controle total. Pela primeira vez, estamos sendo afetados por esses eventos de uma só vez. Não resta dúvida nenhuma que está bem próximo o arrebatamento dos regenerados e o retorno grandioso de Jesus. O momento do arrebatamento ninguém sabe, não é possível datar esse momento, mas podemos afirmar que nunca houve na história da igreja um momento mais propício e com mais probabilidade que os anteriores. O nosso momento estimula para o momento do Apocalipse. E aí? Aí eu pergunto, você já nasceu de novo? Eu tenho uma pergunta para você. A pergunta é, você já nasceu de novo? Não pergunto se você está ligado a alguma igreja, não me interessa. Não pergunto se você está fazendo o melhor que você pode fazer, também não me interessa. Não pergunto se você é ateu, também não me interessa se é ateu ou não. A pergunta que eu faço é mais profunda. Você já nasceu de novo? Novo nascimento é Deus, por sua graça, tirando a nossa vida pecadora, na morte com Cristo, lá no corpo dele, e dando-nos da sua vida pela nossa ressurreição juntamente com Cristo. Você tem certeza do seu novo nascimento? Se não tem certeza, busque-a já na palavra de Deus.